avaliação desses casos em termos de qualidade de vida ou escala de dor para proporcionar uma cirurgia tão grande como essa? Pré-operatórias? Nós não temos, em princípio, assim, um segmento com escala de qualidade de vida, tá? Então, acaba sendo um segmento subjetivo, né? O que é nítido é que realmente, logicamente, a cirurgia é agressiva, mas o paciente ele chega com dores importantes. Então, não é uma indicação para casos borderlines, né? São pacientes que realmente estão passando por situações de sofrimento bem nítido. No exame clínico, você avalia contratura muscular lombar, contratura muscular torácica, muitas vezes dores glúteas. Então, realmente, o tratamento conservador para esses casos não oferece um bom resultado. E em termos de restauração de parâmetros de equilíbrio sagital e diminuição de contratura muscular, a única estratégia que foi considerada efetiva para esses casos, e por isso foi indicado, foi a cirurgia. E, de fato, a gente observa, no geral, uma melhora. Alguns pacientes, enfim, têm, logicamente, um pós-operatório mais tranquilo desde o início, e outros, às vezes, são pós-operatórios trabalhosos, internações prolongadas e, às vezes, complicações. O que é interessante e, às vezes, conforta um pouco mais a gente, não para se acomodar, mas é que, realmente, as complicações não são só nossas, são de todos, né? Então, na literatura, grandes centros com grandes tecnologias e grandes experiências têm complicações de 40% a 60% em caso de osteotomias de 3 colunas. E complicações maiores. Assim, primeiro, posso só fazer um comentário? Eu assisti a sua apresentação e eu acho que é lamentável que ainda hoje as fraturas da coluna, que elas não têm sido diagnosticadas ou têm sido maltratadas, né? Todas essas fraturas que foram mostradas aí, uma simples fixação, uma acima, uma abaixo, teria resolvido e acaba resultando em cirurgias grandes, de alto risco, alto custo, né? Então, acho que a gente deve... Eu sempre falo isso quando tem um fórum que só tem cirurgião de coluna, como aqui. A gente fica discutindo detalhes, talvez nós temos que levar mais informação para quem está no primeiro atendimento. Uma época eu tentei fazer isso aí, a gente começou e depois o programa não andou. Quem atende isso aí não é o especialista, o cirurgião de coluna, né? Então, talvez uma das coisas que a nossa sociedade de coluna tem que pensar é levar informação para quem está dando esse primeiro atendimento, para evitar que cirurgias como essa que foram mostradas possam ser evitadas, porque a base é muito fácil, aí, primeiro diagnosticar. Mais de 1/3 das fraturas de coluna não são diagnosticadas no primeiro atendimento, e algumas são diagnosticadas e maltratadas, como essa série que o Alessio mostrou. Alessio, só continuando, primeiro, parabéns pela coragem e mostrar casos assim, e fazer casos tão complexos, né? Você falou bastante de alinhamento sagital. Você considerou aí o desalinhamento no plano sagital apenas o SVA que você mostrou ou algum outro parâmetro? Foi o que eu citei, assim, realmente o SVA da maioria dos pacientes é compensado, então é um desequilíbrio oculto, né, se for pensar na classificação. Você não usou nenhum outro ângulo? Isso, aquilo que foi demonstrado, então assim, os mecanismos compensatórios, existem diversos mecanismos que podem denotar um desequilíbrio sagital. Então, a hipocifose torácica e a hiperlordose lombar são mecanismos bem descritos de compensação. Então, um paciente que tem um SVA normal com a hipocifose torácica e a hiperlordose lombar, isso é um mecanismo compensatório e a literatura mostra que tem correlação com dor. Na minha visão e no que foi demonstrado. Não, é que tem bastante coisa sobre isso, mas ok, então foi o SVA e esses outros parâmetros ocultos, tudo bem. E aproveitar para o professor Elton, taxa de complicação nesses casos com essa cirurgia da 11ª costela, é muito alto, pouco alto? Em termos de comparativos com as osteotomias de 3 colunas, olha, qual a sua experiência sobre a única complicação que eu tive nessa abordagem foi num paciente, isso fazendo tóraco-freno, num paciente que apresentava um tumor e foi lesado o duto torácico na ressecção do tumor. Então, o paciente teve um quilotórax devido à ressecção do tumor. Essa foi a única complicação que eu tive.
Parece uma abordagem muito traumática e realmente é quando você secciona o diafragma. Quando você consegue trabalhar na 11ª costela e fazer uma abordagem menos invasiva, ela não é de pequena morbidade. Assusta muito, porque são várias estruturas numa disposição tridimensional um pouco complexa. Você tem vasos grandes na frente, tem a aorta, né? Mas a morbidade é pequena. E quando você faz o acesso da 11ª costela, a dor no pós-operatório é bem menor. Agora, quando você faz a toracofreno, você tem que usar dreno de tórax, e aí realmente o paciente sente muita dor no pós-operatório. Mas não comparável aos 30-40% do encurtamento posterior. Não, eu acho até que em algumas situações você fazer uma abordagem combinada, eu também faço essa cirurgia que o Alessio mostrou, mas em algumas situações eu prefiro fazer ela posterior e anterior. Porque às vezes, se você consegue fazer menos invasivo atrás e uma abordagem do jeito que eu mostrei, apesar de 2 cirurgias, a dissecção é menor, porque essa cirurgia que é feita por trás, você tem que às vezes sacrificar a raiz, é uma cirurgia que sangra, né? Então, a abordagem anterior, ela não é tão agressiva como parece. Assusta, porque o nosso treinamento, quando eu comecei a ter que abordar anterior, eu já fiz ortopedia para não ter que lidar com víscera. Agora na coluna, não posso nem colocar garrote e tenho que ver essas estruturas aí que eu não sei lidar. Mas não é tão agressiva. Você viu aquela figura que eu mostrei, uma correção de deformidade anterior? É menos cirurgia do que a posterior. E sangra menos também. Né? Só uma consideração. Aquele último caso que eu coloquei da corpectomia de 2 níveis, na época foi discutido até num fórum de neurocirurgiões, assim, num grupo de discussão, e um colega tinha colocado, assim, de fazer uma via anterior seguida de uma posterior. Aquele é um que hoje eu pensaria em fazer um anterior e depois uma posterior. Então, assim, um VCR de 2 níveis por trás é muito demandante, muito sangramento. Até uma coisa que eu não falei na hora, por esquecimento. Aquela cirurgia teve que ser estadiada, assim, eu parei e tive que voltar depois de uma semana. Então, assim, realmente são casos aqui para expor a dificuldade de ver novas soluções, não são casos fáceis mesmo. Alisson Teres, a minha pergunta é para o Andrei. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar pela ideia do teu trabalho e pela execução. A pergunta é simples. Tu acredita na tua conclusão ou dos teus resultados, ou tu acha que tu simplesmente não conseguiu demonstrar o que é muito intuitivo? Porque justamente os casos que o Alessio mostrou, de pacientes que vão descompensar e compensar biomecanicamente na coluna torácica ou hiperlordotizar, são pacientes com incidência pélvica reduzida. Então, é intuitivo achar que o paciente com low pelvic incidence, ele não vai tolerar uma cifose na transição tóraco-lombar, porque ele não tem condições de compensar direito. Então, gostaria de te parabenizar e perguntar se tu realmente acredita nisso ou tu acha que tu precisa de mais pacientes. Porque até mesmo o André falou que ele está, igualmente a você, eu acho que eu também trataria pacientes com burst fracture sem cirurgia, mas todos da mesa tratam com cirurgia. Até mesmo o André está fazendo um trial agora e ele mesmo falou que no centro dele eles incluíram já 50 pacientes e ainda estão incluindo. Então, seu trabalho incluiu 22 pacientes, eu acho que talvez seja uma ideia de se continuar. Acho fantástica a sua pergunta. A resposta é, acredito em partes. Como? Quando a gente avalia parâmetros radiológicos no congresso, a gente avalia dados objetivos. Mas a gente esquece, todo mundo aqui faz consultório, esquece o que nós mais temos aqui é litígio trabalhista e problema. Então, o paciente que tem uma fratura e tem um emprego que não agrada a ele, muitas vezes a gente está lidando no SUS com pessoas que têm uma condição de renda ruim, um emprego que ela odeia, muitas vezes ela tem dor e tem disfunção, muitas vezes para continuar com o benefício do INSS. Então, uma das causas que eu tenho na clínica privada, um volume de trauma muito menor e um volume de trauma no SUS muito grande. E é impressionante como é diferente os resultados das pessoas na clínica privada e no SUS, no ambulatório da Unicamp. Quase apanhei esses dias agora por causa de lauda, negócio surreal. Então, a resposta é,
há outros parâmetros envolvidos, econômicos, na minha opinião, que levam a uma disfunção tão grande desses pacientes. Segundo ponto de vista, o Dr. Elton tocou um ponto que eu achei fantástico. Falta eu acho que não só para quem faz a primeira avaliação, mas inclusive para cirurgiões de coluna, avaliação de fratura. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu vi muitos casos de fratura. E a gente começa a ver, por exemplo, fratura 2, split coronal, que às vezes é uma B2, que foi, o Alessio, a gente já teve essa discussão, que ela foi mal diagnosticada. Então, acho que assim, há muitas fraturas que são cirúrgicas, que são tratadas de forma conservadora. As fraturas conservadoras, as A1 e A2 e A3, eu não sei ainda quem são os pacientes que eu devo selecionar para um tratamento cirúrgico. Eu valorizo muito a clínica, eu acho que você fala assim, qual o tendão de Aquiles do TILIX e da classificação AO? É que a tomada de decisão não avalia a clínica. E se você pegar, por exemplo, o último trabalho de fratura de explosão, que eu vi uma série prospectiva, 25% foram operados por dor intratável e incapacidade de deambular em pacientes com fratura, com perdão da palavra, meia boca, fraturas assim leve. Então, assim, acho que falta essa avaliação funcional, mas a gente não pode deixar de considerar que essa avaliação funcional existe em outros fatores envolvidos. Quanto aos parâmetros espinopélvicos e o prognóstico, o Alessio falou bem, o jovem compensa muito. O jovem ele tem a musculatura melhor, ele tem elasticidade, ele não tem um problema de dor. A gente sabe que dor crônica ela implanta no cérebro, então você está falando de pacientes que é uma população sadia que tem um evento traumático. Então, eu acho que isso tem a ver, sim, com uma melhor adaptação fisiológica e compensação desses mecanismos que eu não consegui pegar. Acho que foi uma série pequena, tem alguns bias, por exemplo, muita fratura 1, pouca explosão, mas é um dado preliminar de trauma que não se tem muito estudo disso em trauma. Os casos que o Alessio mostrou, na minha opinião, nenhuma era uma fratura, todas cirúrgicas no começo, então foram fraturas mal diagnosticadas, faltou um raio-x em pé, faltou olhar as facetas, faltou a ressonância, então eu acho que não tem uma resposta simples. Para finalizar, que eu estou me estendendo muito, é totalmente diferente, na minha opinião, uma fratura em explosão sem compressão do canal em L5 de uma fratura em T3 de uma fratura tóracolombar. A gente sabe que em vertebroplastia, a vertebroplastia toracolombar ela é muito mais eficaz no controle da dor do que na torácica. E quando a gente fala toracolombar, eu estou falando de T1 a L5, que não tem absolutamente nada a ver T1 com L5. Então, são esses fatores que a gente não consegue, talvez porque seja muito difícil eu pegar fraturas de T5 e estudar fraturas de T5, então a gente engloba tudo junto, eu individualizar ou criar uma diretriz geral de tratamento. Por isso que é difícil em explosão você ter um parâmetro único que te define o que você vai fazer. Deixa eu só comentar uma coisa. Quando nós falamos de fratura, eu já disse isso várias vezes aqui, eu acho que nós estamos cometendo um erro histórico. A classificação, porque nós estamos utilizando a classificação para indicar tratamento. E a classificação, ela dá uma ideia do mecanismo de trauma. E daí vem a grande confusão. Você falou quase que a mesma coisa de outro jeito. Você tem uma fratura tipo explosão. Tudo bem, é o mecanismo de trauma que foi a compressão axial. Agora, a evolução pode ser totalmente diferente. Mesmo fratura A1, que é uma fratura banal, tem aquelas que perdem. E nós não sabemos por quê. Então, acho que esse é o erro histórico, é utilizar a classificação para inferir tratamento. A classificação nos fala o mecanismo de trauma, e nós estamos utilizando para inferir história natural e prognóstico. Um comentário rápido para também não alongar. Se for observar no trabalho do Andrei, a lordose lombar média era de 40 graus, 41. Até me ajudou porque eu já sabia o que ia falar em seguida, então assim... É diferente em relação à dor e contratura, uma lordose de 40 graus, de uma lordose de 60, de 80, de 100 graus. Então, é lógico que o mecanismo compensatório da hiperlordose tem um papel na dor. Dá tempo de mais uma pergunta? Claro. Eu queria aproveitar o gancho só sobre a deformidade pós-traumática, que foi um dos temas agora da discussão. Realmente é um pepino, primeiro, a gente definir como tratar esses pacientes. Eu não acho que eles devem ser relegados à ideia de que, como é uma cirurgia muito grande,
talvez eles tenham que ficar de lado. Não, são pacientes que estão sofrendo demais. E eu não tenho dúvida que a abordagem que o Dr. Elton mostrou, ou qualquer tipo de via anterior, é muito menos mórbida do que a via posterior. Mas sempre tem essa discussão do o que eu vou fazer, eu vou alongar na frente ou eu vou comprimir atrás. Queria perguntar para o Dr. Elton, e também estendendo a pergunta para o Alessio, em que ponto a gente muda de ideia? Até quanto eu consigo fazer um realinhamento pela via anterior, que, ao meu ver, a nossa capacidade de reduzir é menor do que numa osteotomia maior de 3 colunas, né? Quando que a gente decide que eu vou ter que fazer uma dupla abordagem ou que eu vou encarar tudo por trás, né? Porque, na verdade, boa parte dos casos que o Alessio mostrou não foram encurtamentos, né? Você botou um cage grande lá na frente, um substituto de corpo grande na frente, né? O encurtamento não foi tão grande assim. O alongar na frente, às vezes a gente não consegue uma redução assim tão significativa. Nas osteotomias de subtração pedicular, aí foi só o encurtamento, né? Aí tiveram os VCRs também, né? Então são duas situações. A grande questão para a deformidade tardia é justamente ser deformidade fixa, né? Então, geralmente, se você quer uma correção maior, você teria que fazer o release posterior, a abordagem anterior e depois voltar posterior. Embora tenha colocado ali, a cirurgia é grande, mas assim, enfim, ali tiveram casos trabalhosos, tá? A reoperação foi bem trabalhosa e aquela de 2 níveis. Os outros foram casos com evolução mais tranquila. Tá? Então, e tem que entender também, enfim, eu estou falando de casos aí, e é uma experiência em torno de 10, 11 casos, é uma experiência até pequena, então ao longo disso tem um processo de aprendizado, então aquilo que eu coloquei da curva é real mesmo. Então, mas eu não acho que uma PSO, um Schwab 3 ou Schwab 4, depois que desenvolve, que entende os limites, que seja uma cirurgia tão trabalhosa assim. Agora, um VCR mais do que 2 níveis, eu acho que é melhor estadiar, fazer 2, 3 tempos, mas não fazer tudo pelas costas. Bom, acho que a pergunta já foi respondida. Você tem os 2 caminhos e analisar caso a caso. Agora, se você tem uma deformidade que é rígida, ou você faz liberação posterior, abordagem anterior e volta para posterior, ou você faz de uma vez só a ressecção. Aí é caso a caso e a preferência do cirurgião, né? Entra um fator subjetivo que é a preferência. Se estiver em escola e estiver fazendo estudo e trabalho, aí vai seguir a linha de pesquisa sem dúvida. Se estiver fazendo estudo de ressecção, todo caso vai ser, você tem essa baia. Se estiver fazendo via anterior, vai fazer anterior, né? Então, eu acho que entra a rigidez e mais a subjetividade de quem vai tratar, a preferência. Ok, não tendo mais perguntas, o tempo já se esgotou. Eu agradeço a todos. Vamos passar agora para uma palestra e outro bloco.